A nossa preocupação principal dentro dessa conjuntura para desenvolver a nossa tese foi essa grande contradição da realidade. Em 1988 surge a Constituição da República Federativa do Brasil. Essa Constituição ela surge num momento histórico bastante delicado. E por quê? Porque ela tem uma ideologia constitucionalmente adotada. Trata-se de uma Constituição de cunho keynesiano, ou seja, ela define um estado de bem-estar social ou a busca de um estado de bem-estar social, a construção de uma sociedade melhor, exatamente no momento onde o neoliberalismo campeava grande espaço na sociedade brasileira. Isso gera uma contradição, a contradição de nós termos uma Constituição de modelo keynesiano, social, intervencionista e, por outro lado, uma realidade que não era desse intento. Na verdade, uma realidade que se impunha pelo lado do liberalismo, pelo lado da desregulamentação e que acabou gerando principalmente grande desemprego para o setor formal brasileiro. A nossa Constituição, ela busca, e ela diz isso no seu artigo 3º, que é a cláusula transformadora, é aquele artigo onde a Constituição determina os fins do Estado brasileiro, que esse Estado visa construir uma sociedade livre, justa e solidária, com erradicação da pobreza, da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais. Ao nosso ver, o projeto neoliberal que foi implementado no Brasil a partir da década de 90 acabou anulando a construção dessa sociedade melhor que havia sido projetada pelos constituintes em 1988, no nosso entendimento, cristalizando uma vontade, um querer, um horizonte de aspirações que é o do povo brasileiro daquela época e atual. Ora, esse projeto constitucionalmente adotado, como eu disse, ele entra em contradição com essa realidade e então nós poderíamos aqui citar aquela célebre frase de Ferdinand Lassalle quando dizia que a Constituição muitas vezes sucumbia aos fatores reais de poder. A nossa Constituição de 1988 pareceu, até certo momento, sucumbir aos fatores reais do poder. A força normativa da Constituição acabou aí cedendo espaço para esta realidade. O nosso pressuposto principal nessa tese é que os constituintes de 88, após constatar uma realidade social disforme, marcada por profundas disparidades internas e vulnerabilidades externas, conformaram na nova Carta Política as linhas gerais de um avançado projeto político de desenvolvimento nacional, fundado no pleno emprego, no desenvolvimento nacional, tecnológico autônomo, principalmente, visando superar aquele quadro deformado, principalmente no que tange ao subdesenvolvimento e à dependência da nação brasileira, e que esse projeto não logrou ser implementado porque o ator que deveria fazê-lo, o Estado Nacional Democrático de Direito, foi minimizado em suas funções econômicas, foi minimizado em suas funções de intervenção no terreno econômico. A hipertrofia dos mercados financeiros internacionais ocasionou atrofia nos mercados internos brasileiros, gerando desindustrialização nacional e, consequentemente, desemprego. O setor de trabalho formal foi mediocrizado, o que colaborou para piorar a crise financeira, principalmente para o pleno desenvolvimento dos instrumentos do estado de bem-estar social, como a previdência, a saúde, a educação, a cultura, o desporto, ou seja, direitos humanos fundamentais de segunda geração. Nesse sentido, a nossa preocupação principal foi perquirir qual Estado, em seus aspectos de aparelho de poder, poderia ser o ator da retomada desse projeto constitucional. O Estado do período do nacional-desenvolvimentismo, intervencionista, social, mas autárquico, fechado e pouco democrático? O Estado regulador do neoliberalismo, formalmente democrático, abstencionista e preocupado somente em delimitar a moldura externa da regulação dos mercados? Ou um novo tipo de Estado, substancialmente democrático, construído para servir de instrumento eficaz do projeto constitucionalmente adotado? Isso pressupõe, no nosso entendimento, um mergulho profundo na Constituição de 88, buscando conhecer o seu conteúdo, a sua ideologia constitucionalmente
adotada, com o fim de adaptar o aparelho de Estado realmente existente às necessidades da construção da sociedade melhor que ela previu.